Interrupções externas, elas são importantíssimas para projetos microcontrolados em geral. Afinal de contas, é através dela que nós podemos verificar se um determinado sensor disparou e que ele significa, por exemplo, uma emergência que necessita abrir uma câmara de evacuação, acionar uma bomba de refrigeração ou desligar um equipamento. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com interrupções externas no ESP8266. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bob SimPD, então vem comigo logo depois da vinheta. O ESP8266 tem um atrativo muito interessante, que é a possibilidade de podermos configurar qualquer pino de I/O digital como uma entrada de interrupção externa, ou seja, qualquer um destes GPIOs que nós estamos vendo aqui, 2, 0, 4, 5, 16, 14, 12, 13, 15, 3, 1, qualquer um deles pode ser configurado como uma interrupção. Algo que nós não temos nos PICs, por exemplo, ou nos AVRs. Todos esses outros microcontroladores possuem uma quantidade finita de interrupções e muitas vezes nós precisamos escolher como nós vamos utilizá-las e acaba faltando pinos para interrupção. Neste caso aqui, justamente por ele ser um microcontrolador muito poderoso e ele possuir o RTOS, ou seja, sistema operacional de tempo real rodando por baixo do Arduino, e isto é um papo para um outro vídeo, inclusive, nós conseguimos ter interrupções externas em qualquer um dos pinos. Entretanto, precisamos ter alguns cuidados, como por exemplo, nós não podemos travar essas interrupções em loops, senão vamos acabar acionando o Watchdog Timer e resetando o microcontrolador. Então aqui nós temos a nossa montagem com dois LEDs. Esse LED mais à esquerda está passando por esse resistor aqui de trás, que vem nesse condutor amarelo, e ele está conectado ao GPIO 5, que é o D1 aqui, esse segundo pino contando da direita para a esquerda. E nós temos também o outro LED, o vermelho, que vai nesse resistor mais à frente, chegando pelo condutor amarelo, que vai no pino D2, que é o GPIO 4, o terceiro pino contado da direita para a esquerda. Também estamos injetando um sinal do tipo pulso, que podemos observar já devidamente configurado aqui no Unity UTG-932E. Eu estou mandando um sinal de 100 MHz, ou seja, a cada 10 segundos ele vai dar um pulso de 3.3 volts, que é a tensão que o ESP8266 trabalha, ok? Assim, nós vamos interromper este processador a cada 10 segundos da tarefa padrão que ele está executando. Assim, eu tenho ele conectado ao GND, né, para equipararmos o ground, e estou ligando ele aqui no pino D8. E olhando aqui no nosso plano, D8 então é o GPIO de número 15 do Arduino. Vamos então dar uma olhadinha como é que ficou a parte de código-fonte. Então aqui nós temos o nosso código-fonte. Temos três defines. A primeira delas nós estamos definindo quem é o pino de interrupção. Vou utilizar o digital 15. Você pode utilizar qualquer pino digital. Essa é a grande maravilha dos ESPs. Temos aqui o LED 1 que está no pino 5 e o LED 2 está no pino 4. O LED 1 ele será o LED que vamos utilizar para sinalizar a operação padrão do microcontrolador, ou seja, a pilha de execução base que está lá no loop. E o LED 2, o LED vermelho, nós vamos utilizar para sinalizar a interrupção. Então o que nós vamos começar fazendo? Obviamente criando a nossa interrupção, ou anexando a interrupção ao sistema, utilizando a função attachInterrupt. Até aqui é tudo igual ao Arduino padrão, né? Nós vamos atachar a interrupção passando quem é o pino digital com a função digital pin2interrupt e vamos colocar aqui quem é o nosso pino. Então é uma função dentro da outra, bastante cuidado com isso, né? Aqui então passamos o pino de número 15 para a posição do pino no attachInterrupt. Na sequência eu coloco, né, depois o próximo termo desta função vai ser quem é a função de interrupção, que será a int.ext. Vamos ver ela logo em seguida. E temos aqui quando essa interrupção vai ocorrer. Ela vai ocorrer no rising, ou seja, quando nós temos uma transição de nível lógico baixo para alto. Podemos também colocar no falling,
quando tivermos a transição de nível lógico alto para baixo, ou change, qualquer mudança, seja de 0 para 1 ou 1 para 0. Na sequência, declaramos LED 1 e LED 2 como output, são os pinos onde estão os LEDs, e aí nós vamos para a função loop. Nós temos um if aqui, ó, que verifica millis, que é o tempo em milissegundos que o microcontrolador já está iniciado, menos time start, é maior do que 500. Isso daqui nós vamos utilizar para nós resetarmos o LED da interrupção. Por que isso? Porque nós temos um pequeno entrave. Nós não podemos utilizar delays e nem resetar o Watchdog Timer dentro da interrupção. Esta é uma limitação do ESP8266 e também do ESP32. Você não consegue fazer tratamento de Watchdog Timer e utilizar os delays sem travar o microcontrolador dentro de uma interrupção. Portanto, precisamos utilizar outras formas de realizar, por exemplo, o reset do nosso LED, se nós quisermos que ele fique ligado por um determinado tempo. Assim, enquanto esse cara aqui, ó, ele for maior do que 500, ele vai ficar entrando aqui, resetando o LED e fazendo com que o outro LED, o LED verde, fique piscando em ciclos de 250 milissegundos. Aí o que vai acontecer? Se vier uma interrupção, ele vai executar esta função aqui, a função int.ext. Observe um detalhe muito importante, esta função ela é do tipo void, mas nós temos um termo aqui que é diferente do que nós estamos acostumados com o Arduino, né? Nós estamos passando aqui um eCache run attr. Estamos informando para o compilador que esta interrupção deve ser executada inteiramente em memória RAM. Isso daqui é algo característico do ESP. Nós não temos isso em outros microcontroladores AVRs, por exemplo, dentro do ecossistema Arduino. Portanto, não se esqueçam de colocar isso daqui, para que a interrupção seja carregada, ou melhor, o processamento da interrupção seja carregado inteiramente dentro da memória RAM. A memória RAM do 8266 ela é bem grandinha, né? E por causa deste atributo, você não consegue efetuar o reset do hardware de Watchdog Timer, fazendo com que o microcontrolador trave se você colocar um delay aqui dentro. Portanto, quando você interrompe o sistema, você deve realizar a sua tarefa quanto antes e sair da interrupção. E assim, checar o estado do que você precisa a partir da própria função loop, a partir da pilha principal de execução. Por isso que aqui, a primeira coisa que nós fazemos é ligar o LED 2, passando 1, né, através do digital write para o pino LED 2, e eu estou logando o tempo em que ocorreu esta interrupção, o tempo relativo do start do microcontrolador, utilizando millis. Então eu descarrego millis dentro de time start. Assim, aqui na função loop, eu consigo ficar comparando isto. Se ele recém foi interrompido e millis está em 1000, por exemplo, ele vai descarregar 1000 para time start e vai finalizar a interrupção, vai liberar o loop. O que nós vamos ter aqui? Millis, tempo atual, por exemplo, 1001, menos time start, que é 1000, é maior do que 500? Não. 1001 menos 1000 vai dar 1, então não é maior do que 500. Vai ter que passar 500 milissegundos para que millis retorne 1501 menos time start e dê maior do que 500, né? Dê um valor maior do que isso aqui, para que ele entre aqui, resete o LED 2, o LED vermelho, e volte a piscar o outro LED. É uma forma de nós conseguirmos intertravar o que está acontecendo em relação à interrupção e conseguir dar atenção para um evento. Então vamos mandar isso aqui para o microcontrolador e ver então funcionando na prática com a interrupção acontecendo. E é isso aí, olha só, nós já temos o LED verde piscando adequadamente, né? Estamos enviando o pulso e a cada 500 milissegundos nós vamos ver o LED vermelho também acendendo, olha só. Ele fica aceso então por 500 milissegundos. Enquanto ele está aceso, o verde não está ligado. E vocês podem observar que a qualquer momento que vier aquela interrupção, ele vai parar o que está fazendo para atender a interrupção de forma imediata. E esta é justamente a ideia do uso das interrupções externas. Para que, por exemplo, se um sensor que atua o funcionamento de um motor, ele aciona indicando que o motor está travado, você consiga, por exemplo, tomar uma decisão de desligar o seu motor ou cortar o fornecimento de energia e coisas do tipo. Sendo assim, uma ótima forma de você proteger projetos e realizar o atendimento de chamadas importantes a partir de I/Os digitais.
E este foi o nosso vídeo da semana de ESP8266. Espero que você tenha gostado e já deixado aquele like para ajudar com o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, utilize os comentários do YouTube. Às vezes a sua dúvida, o tema que você sugere pode se tornar um vídeo aqui no canal. Para não perder o que acontece aqui no canal e todas as novidades envolvendo a BobSimPD, nos siga nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição. Contato para projetos, utilize o e-mail contato@bobsim.com.br. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.